este domingo, onde nós nos reunimos enquanto povo de Deus para escutar a palavra do Senhor, não é? A gente se encontra aqui e a gente se fortalece e a gente se alimenta dessa palavra, porque temos uma semana inteira pela frente. E o culto, ele começa depois que a gente sai dessa porta, certo? Por quê? Porque a gente vem aqui, a gente se alimenta da palavra de Deus e segue para fazer e praticar os bons ensinamentos que a gente vem buscar neste livro que para nós é a Sagrada Escritura. O texto que eu escolhi para hoje, que está previsto, é um texto muito longo. Então eu vou contar uma parte dele e depois a gente lê, tá certo? Só para a gente se lembrar, é uma história que a gente conhece bem, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. A gente sabe que o livro de Atos dos Apóstolos reuniu, né? Foi o evangelista Lucas que escreveu este livro, reunindo as experiências que os discípulos e as discípulas de Jesus tiveram depois da sua morte, ressurreição e arrebatamento para os céus, né? Então Lucas começou a reunir ali as experiências das primeiras comunidades cristãs. Nós não vamos esquecer que há 2 semanas atrás nós estávamos comemorando o quê? Páscoa, ressurreição de Jesus, né? E nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus a cada ano. Não é para a gente comemorar que Jesus morreu na cruz, não, minha gente, porque a morte de cruz é uma morte terrível. Era uma morte que era feita para os piores crimes que poderiam acontecer. E a gente não celebra achando que Deus se agradou com a morte do seu filho. Deus estava sofrendo com seu filho na cruz, mas ele transformou aquela morte em algo bom, né, para nós. Transformou aquele momento tão terrível, tão cruel, em ressurreição e vida para todos nós. Então, quando nós celebramos, não é porque a gente fica aí enaltecendo a cruz, não, mas é para a gente se lembrar, né, daquele sacrifício que foi feito e como Deus transformou aquele instrumento de morte em vida e em mensagem de vida e de ressurreição. Então, o texto de hoje, a gente vai lembrar de Paulo e Silas, né, que vieram depois, não conheceram Jesus Cristo, foram apóstolos, né, porque foram também convertidos à fé cristã. E a gente sabe que Paulo vivia caminhando, pregando o evangelho em diversas comunidades, certo? E o que é que acontece? Nesta caminhada de Paulo e Silas, que eram parceiros de evangelização, eram parceiros de missão, eles chegaram num lugar, numa ilha pequena chamada Filipos. Quando chegaram em Filipos, começaram a pregar o evangelho como eles sempre faziam. E esta comunidade de Filipos, que era uma cidade, era uma comunidade pequenininha, que foi fundada e sustentada durante muito tempo por Lídia. Lídia, que trabalhava com púrpura, era a líder desta comunidade, como acontecia em muitas comunidades, nas primeiras comunidades cristãs, a liderança era de mulheres. E Lídia formou essa comunidade de Filipos e Paulo estava passando por lá e pregando com Silas. E pregava. E quando Paulo estava pregando, apareceu uma menina, uma jovem, que diziam que previa o futuro. E aí, durante uma semana, essa jovem andou atrás de Paulo e de Silas. O que a gente não sabe muito dessa moça, dessa jovem. Mas o que a gente sabe é que ela ficou incomodando eles. E que ela era explorada pelos seus senhores, que ganhavam muito dinheiro com ela, porque ela previa o futuro, ela tinha um dom da adivinhação. Então, tanto os patrões dela ganhavam muito dinheiro explorando ela. Então a gente acha, né, lendo a Bíblia a partir dos olhos de hoje, que ela também se sentia explorada, se sentia incomodada, e por isso ela, quem sabe, né, sabia que Paulo e Silas poderiam livrar ela daquele sofrimento, porque a mensagem de Jesus Cristo não é libertação, não é liberdade.
porque foi um julgamento rápido, um julgamento sem apurar os fatos, né? E eles então foram para a prisão enfrentando sofrimento duplo. Primeiro, uma prisão injusta e depois o sofrimento físico. Por quê? Porque o texto bíblico nos diz que eles tiraram a roupa de Paulo e de Silas, eles foram açoitados e foram presos pelos tornozelos, né? Ficaram presos com os pés e os joelhos tornozelos. Então, a gente fica pensando assim, era sofrimento duplo, né? Porque sabendo que foram presos por causa de uma armação e depois o sofrimento físico. Eu fico imaginando quantas pessoas estão nas prisões do nosso país presos injustamente. Aqui e ali a gente ouve, né? Fulano foi solto depois de tantos anos preso injustamente. Fulano foi libertado depois de às vezes meses, anos de sofrimento na prisão. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente precisa lembrar que um dia também Paulo e Silas estiveram presos injustamente, assim como o nosso mestre Jesus Cristo, né? Presos injustamente. E é este texto que eu quero ler para vocês, mas eu quero ler a partir do versículo 25. Eu estou falando de Atos 16, tá? A partir do versículo 25 eu vou ler. Então, estamos nesse contexto. Paulo e Silas, presos injustamente, apanharam e ainda estavam presos com seus pés presos na grade, tá certo? Então vamos lá a partir do versículo 25. Os dois presos, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em voz alta: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa com todos os seus e manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores que enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Minha gente, esse texto é um texto cheio de ensinamentos. O texto é longo.
Esse texto nos mostra uma cena muito marcante. Os dois, presos, açoitados, oravam e faziam o quê? Cantavam na prisão. Oravam e cantavam na prisão. Orar é fácil de entender, né? Porque quando a gente está numa situação difícil, o que a gente faz? A gente ora. A gente pede a Deus, né? Certamente eles estavam orando, pedindo alívio pela dor, né? Eles estavam completamente açoitados, deviam estar ensanguentados, pedindo misericórdia para que Deus inspirasse os juízes para que eles fossem libertados. Então, orar numa situação daquela, todos nós faríamos. Mas eu pergunto, e quem é que tem ânimo para cantar numa situação daquela? Quem é que tem ânimo para cantar quando está passando por uma situação desesperadora? Quase ninguém, né? Quase ninguém. Quando a gente está numa situação de desespero, de dor, de sofrimento, muita gente não tem nem condições de orar, quanto mais de orar e cantar. Pois o testemunho de Paulo e de Silas orando e cantando, né, mostra que total confiança em Deus. Deus não nos abandona. Algumas vezes já fui perguntada: que negócio estranho é esse que vocês cantam na hora do sepultamento? A hora do sepultamento é a hora da gente chorar, né? E a gente diz: o ritual cristão do sepultamento canta para demonstrar que não há nada que nos separe do amor de Deus. Não há situação de dor e sofrimento que Deus não esteja presente. Por isso, o sepultamento cristão, ele é feito com cântico também para mostrar que qualquer dor, a maior dor que nós estejamos, Deus está ali conosco e nós confiamos nele. É nossa manifestação pública de um testemunho autêntico de confiança em Deus. Um dos grandes teólogos do nosso tempo, teólogo alemão, tem um nome estranhíssimo, Dietrich Bonhoeffer, quando ele estava na prisão, ele escreveu um dos hinos mais lindos que nós temos na igreja cristã. A gente vai ver daqui a pouco, eu trouxe a letra dele, a música, para a gente aprender, tá? E ele não só cantava, não, ele escrevia as cartas para os familiares de quem estava preso, ele fazia cânticos belíssimos e cantava a esperança. E é isso que nós precisamos fazer. Os presos da ditadura militar cantavam cânticos na cadeia, né? Eu tenho um amigo que já se foi e que tem o cântico da Galeria F aqui da Lemos de Brito. Eles fizeram o cântico da cadeia e ele dizia: Sônia, e todas as manhãs nós acordávamos e cantávamos o hino, porque isso nos dava força, né? Nos dava coragem para seguir em frente. Mas, minha gente, uma outra lição que nós temos nesse texto é que a libertação leva à solidariedade. Quando aconteceu o terremoto, que as portas da cadeia abriram, o carcereiro ficou apavorado. Sabe por quê? Porque pela lei romana, a responsabilidade dos presos era na mão do carcereiro. E se ele não cuidasse dos presos e os presos fugissem, para ele valia a pena de morte. Por isso que imediatamente quando acontece o terremoto, ele pega a espada e quer se matar. E Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui. Imaginem vocês o desespero daquele homem quando viu que muita gente podia fugir, o que seria natural, né? Talvez se nós estivéssemos naquela situação, presos injustamente, se a gente tivesse a oportunidade de fugir, a gente podia fugir. As portas da cadeia aberta, não tinha mais nada que me prendesse ali. Eu não ia me mandar, mas eu ia, e ninguém ia mais me encontrar. Pois bem, Paulo e Silas não só permaneceram, como também todos os que estavam na prisão permaneceram com ele. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele sabia, primeiro, que se eles fugissem, alguém ia pagar por isso, que seria o carcereiro. Está vendo? Quer dizer, a fé cristã, minha gente, não é aquela fé egoísta. Ah, eu estou bem, os
machucaram, estiveram ali, solidários. E vocês vejam que o exemplo deles foi tão certo, foi tão fantástico, que imediatamente o carcereiro se converteu, aceitou, né? O que é que eu posso fazer? Porque deve ter dito assim, meu Deus, eu nunca vi ninguém com uma fé dessa, sofrendo, preso injustamente, ora e clama. A cadeia abre e ele não foge. Que pouco esquisito, mas eu quero ter também essa fé. Então vejam que como Deus age maravilhosamente na vida das pessoas, mas Ele age a partir do nosso testemunho de fé. Eu não seria boa testemunha de Jesus Cristo numa hora dessa, porque se a cadeia abrisse, se eu tivesse injustamente, olha me matar. Mas Deus, mas a gente precisa pedir a Deus que aumente a nossa fé, que aumente a nossa capacidade de sermos bons e boas testemunhas do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, porque não existe momento que a gente não possa dar testemunho das pessoas cristãs e da fé que nós temos, em qualquer lugar. E o texto bíblico diz que não só o carcereiro, mas toda a casa dele foi salva, foi batizada. E a segunda coisa é o seguinte, né? Eles podiam fugir, mas eles disseram, minha prisão foi injusta. Daí o povo foi lá, dizendo, olha, não lhe prendemos, mas vai embora. E Paulo diz, não, senhor, minha prisão foi injusta. Então também a minha liberdade tem que ser pública. Se a minha prisão injusta foi pública, a minha liberdade do meu colega também tem que ser pública. Precisa todo mundo saber. E aí eles foram e fizeram, pediram desculpas e libertaram. Então, minha gente, é interessante, né? Porque Paulo seguiu os ensinamentos de Jesus Cristo, mas ele também exigiu o que dele era de direito. E isso é o que nós precisamos aprender. Não perder a oportunidade de agir conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Orar, cantar, saber louvar a Deus mesmo nos momentos de maiores dificuldades. O próximo domingo, vocês sabem que os domingos na liturgia cristã, ele tem nomes, né? O próximo domingo é o domingo cantares, ou seja, o domingo do canto, da alegria, certo? E isso a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a cantar, mesmo nos momentos mais difíceis. Não tem um ditado, quem canta seus males espanta? Bem, né? Pois é. Mas os salmos da Bíblia, vários salmos, e nós cantamos um aqui hoje, né? Cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez e Ele faz maravilhas. Porque Ele fez e Ele faz maravilhas. Este deve ser o nosso cantar, né? Há poucos dias nós celebramos a Páscoa, a história da salvação, morte e ressurreição de Jesus. E essa história nos aponta o caminho de gestos de amor para a humanidade que foi declarado em Jesus Cristo. Deus teve e ainda tem paciência e cuida de nós. Cantemos ao Senhor por isso. E que Deus nos conceda a fé de Paulo e Silas e do carcereiro. Igualmente cada vez mais para que nós possamos cantar louvores também nas nossas dores e sofrimentos e dar testemunho do Cristo em que cremos, que é o Cristo da sua fazer aquilo que seja bom para mim, mas também para os irmãos e as irmãs. Eu convido vocês para cantarmos o cântico Por Bons Poderes, tá? Que é a letra que foi feita por este teólogo. Eu vou ler a letra desse cântico. Cantem esse cântico imaginando alguém que estava preso injustamente porque lutou contra Hitler. E lamentavelmente ele morreu poucos dias antes de Hitler ser preso. Então este
Cantaremos ao Senhor cântico de alegria e de gratidão. Amém.